Ó, quem está chegando, depois a gente vai colocando aí. Muito boa noite novamente. Agradeço a vocês a oportunidade de poder falar um pouquinho sobre a leitura corporal, sobre essa ciência fantástica que tem nos auxiliado aí no descobrimento, aperfeiçoamento dos sentimentos, das emoções que a gente vive, né, transmitindo a forma sublime através do sentimento, das ações. E vou pedir humildemente a Jesus, aos mestres superiores, que nos guie, que oriente, que esteja conosco e que possamos sempre levar uma mensagem de amor, de paz, de esperança para mim e para o cosmos e para todos. Que assim seja. Vocês estão me ouvindo bem? Tá legal? Sim, Que bom. beleza. Então, hoje, né, nós vamos começar falando, enfim, falar sobre o centro da emocionalidade, dando prosseguimento a esse estudo e conversas, né, para Cristina hoje é a primeira vez, é aberta a perguntação, viu? Eu vou abrir uma explanação e depois a gente fique à vontade aí para conversar, tá bom? O corpo físico, ele descreve e vive a estratificação na consciência de várias formas da vida, né? Dos nossos corpos sutis. Ele pega lá, através dos nossos vários corpos, e ele vai estratificando, sintetizando as nossas emoções, os nossos sentimentos. Ele está aí pronto para nos permitir a evolução através de sensações, de patologias, de dores, de alegrias. E falar, né, da emocionalidade, para mim, é falar de emoção, coração, trocas, vibração, corpos sutis, né? Essa troca, o ar, sabe? Falar da luz, do cosmo. Eu entendo que a emoção ela é uma forma pura de compreensão nossa do indivíduo com o externo. E aí, pegando aqui nosso esse trabalho, nós vamos falar sobre estou falando sobre os chakras e hoje a minha eu vou falar sobre o chakra cardíaco ou quarto chakra ou centro do amor, centro da amorosidade, esse aqui, ó, sabe? Que na leitura corporal a gente chama ele como quarto centro de força, que ele é o centro estimulador da emocionalização, da amorização, da harmonização das relações humanas e da objetivação e sociabilização dos impulsos internos. O quarto centro, ele tem um elemento básico que é o ar, né? E o ar, como eu conversei com vocês semana passada também, ele liga diretamente à razão, ao conhecimento, ele faz a consumação do objetivo da respiração, sabe? Ele é inodoro, a gente não sente, né, o cheiro, não percebe, mas sem ele a gente não tem essa convivência, não tem a mudança, não consegue ir além. Ele vai em todo o nosso organismo, ele processa todo através do nosso sistema circulatório. Além disso, ele também humaniza o ato do envolvimento com o outro, né? Através da respiração, o nosso nariz, que ele está ligado ao nosso primeiro centro de força, o chakra básico, e quando o ar penetra, ele entra no envolvimento na nossa árvore pulmonar,
fazendo com que haja esse envolvimento. Muitas sintomas que a gente sente, né? De rinite, alergias, gripes, e os mais profundos, como sinusite, pneumonia, falam muito dessa relação de troca nossa com o outro, né? E isso liga diretamente na nossa forma de como que eu me coloco frente ao outro, como eu me faço frente à vida, como eu me vejo, sabe? E aí, pegando aqui um pouquinho, descendo aqui para um pouco da anatomia, a gente tem aqui nossa coluna vertebral e a nossa vértebra. Vocês estão marcando, se vocês estão vendo aqui, que eu coloquei aqui em verde. Deixa eu colocar aqui. Aqui, ó. Esse aqui, ó. Essa vértebra aqui, ó. É a T6. Ela fala da afetividade, da amorosidade e da sensibilidade. Essa vértebra, a gente fala que ela é a vértebra da ativação, da ordenação das formas de manifestação da afetividade. Ela está ligada diretamente ao coração, sabe? Nosso coração. Ele que está ligado, você vê que ele está bem na altura do coração. Vou voltar aqui para vocês verem. Tá vendo? Ele pega diretamente no nosso coração. E esta vértebra, ela, conjunto com o coração, ela é nutrida pela capacidade de usufruir de todos os conteúdos que compõem o interno de cada um, sabe? Quanto mais a gente se permite ter direitos, mais o coração se experimenta, mais desenvolve e enriquece a nossa afetuosidade. O coração nos pede, sabe, consciência daquilo, o que eu estou sentindo, o que eu quero, sabe? Ele pede, o nosso sistema circulatório pede a gente o afago de compreender os nossos sentimentos, sabe? Compreender o que a gente quer, né? E pegando aqui no chakra, no quarto chakra, voltando nele aqui, você pode ver que a cor, apesar de estar muito claro a cor, mas a cor dele predominante é o rosa e o verde. E essas cores são ordenadoras da regulação do ânimo e do humor. Por isso que quando a gente fica muito estressado, nervoso e tal, a gente sente aquele aperto no coração, né? Na verdade, a gente põe a mão exatamente no meio, né? A gente chega assim e fala assim, ai, né? Aquela coisa assim. Então, é importante que a gente tenha essa compreensão para perceber. Porque ele está localizado, se a gente pegar aqui, deixa eu ver se eu coloquei a foto. Aqui, ó. Ele está bem no nosso tórax. E o nosso tórax, ele é o centro, né, pela leitura corporal, ele é o centro do desenvolvimento da sociabilidade. Essa parte nossa toda aqui, ó, ele vibra a socialidade. Então, quando a gente está com dúvida no que fazer, puxa o ar, respira, sente vibração, sente a atuação ali, sabe, no tórax aqui. Ele é o mediador onde anima o desenvolvimento das representações da afetividade, das escolhas pessoais e as necessidades genuínas do momento, sabe? Ele nos dá o direcionamento do autoposicionamento. E diretamente ligado aqui em cima, né, nessa parte nossa do coração, você pode ver que nosso coração, ele tem aqui, eu colechei essa imagem, né, ele é a nossa bomba maravilhosa que leva toda a nossa, ele é que dá a propulsão do coração, do sangue, ele que faz o nosso corpo vibrar, nosso corpo movimentar. Sem o nosso coração, sem a nossa bomba maravilhosa, a gente não nem movimentaria, travaria todo o corpo, né? E aí, a imagem, não sei se vocês conseguem perceber, que tem dois tubos no coração.
que é, no caso, a veia cava e a artéria superior aqui, que agora fugiu o nome dela, a aorta. Quando o coração vem nessa azul, ele vem trazendo todos os informes, tudo aquilo que o nosso corpo está gerando, nossa pulsão, nossa propulsão, tudo aquilo que nós respiramos, que nós recebemos de fora. E aí ele vai para o nosso pulmão, vai lá na nossa árvore, e aí ele processa, voltando aqui por baixo, pelo lado direito, levando toda a pulsão do ar que entrou ali no pulmão. Ele pega, oxigena, tira o gás e joga toda aquela energia. Então, ele faz todo esse processo na nossa atuação de amor e paixão. Você vê que eu coloquei aqui amor e paixão é o do nosso lado esquerdo, é do nosso lado direito. É onde que ele recebe, onde ele capta, onde ele processa tudo. E aí o lado nosso esquerdo tem esse amor altruístico. Por quê? É o amor que decide, é aquela parte que leva a informação para todo o nosso corpo, falando, é isso mesmo que eu quero? É isso mesmo que vai ser o ideal? É isso mesmo que é importante? Sabe? Nós temos, vejo, né, que quantos de nós não guarda tudo no coração? Vai guardando. Aquele sentimento de aperto, aquela coisa, né, de, poxa, a pessoa fez algo, a gente pega aquilo, né, introjeta, leva para o pulmão e leva para o coração e aquilo fica. Gente, isso é terrível, porque isso aí vai atuar na gente como muitas coisas sérias. O nosso coração não gosta dessas coisas. E aí o que acontece? Vai começar a ter problemas, dificuldade na circulação, dificuldade nos batimentos. Quantos de nós não tem arritmia cardíaca? Quantos de nós aí não temos problemas sérios no pulmão? Tem problemas de pleura, tem problemas de caso de colesterol alto, né? De hipertensão, de hipotensão. Então, todo esse processo pede de nós um amor mais altruístico. E aí, descendo um pouquinho, nós estamos ali no timo. O timo, nosso chakra, ele localiza um pouco à esquerda, né, o quarto centro, ele está ligado ao timo. Né? Ele, conversamos as 2 semanas atrás, que ele é muito grande quando nós somos pequenos, porque ele até o terceiro ano ele tem uma potência de atuação muito grande, porque ele é o centro da coordenação da função imunológica nos nossos vários corpos. Não é só no corpo físico, né? Nossos outros corpos sutis também. No corpo causal, no corpo etérico, inclusive o quarto centro ele está ligado diretamente ao corpo etérico, né? E ele trabalha muito, 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 muito para que a gente possa perceber e entender que nós somos o principal nutridor da nossa saúde. Ele trabalha com os linfócitos. Olha como que são coisas que a gente não para pensar, não para entender. Pegando um pouquinho, voltando um pouquinho lá nos chakras, esse chakra, o quarto centro, ele está ligado diretamente ao primeiro centro de força, aqui embaixo. Por quê? A gente entende que são 7 chakras principais, certo? 7 centros de forças principais. Só que esses centros de forças, nós falamos sobre os chakras básicos, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, né? O chakra básico, o genésico e o chakra. E o chakra, Fabrício, você lembra? E o plexo solar, né? O terceiro centro de força. E ele tá ligado. Aí, a partir disso, nós temos. Oi? E Não, pode continuar. Ah, tá.
E a partir dele, e acima dele, nós temos mais outros 3 chakras, que nós falamos que são os chakras superiores, né, que é o quinto, o sexto e o sétimo centro. Então, pela ordenação dos chakras, a gente entende que nós temos os 3 chakras básicos, a partir do do chakra básico, o quarto chakra, o chakra básico, ele está ligado, ele é o primeiro chakra um nível acima. E aí o quinto é o segundo, um nível acima, e assim sucessivamente. Né? A gente vai chegar, a gente vai falar sobre eles. Mas a gente entende o seguinte, por isso que eu falo que ele é tão importante, esse chakra mediador, sabe? Esse chakra que fica ali, ele desenvolve na gente a cura do manter-se segundo um modelo de atuação ou escolha por viver uma vida encomendada. Ele nos pede a atenção com isso, gente. Viver com vida encomendada não é legal, não. Sabe? Daquele jeitinho ali. Só posso ser assim, vou ser assim. Não, a sociedade está me mandando ser dessa forma. Não, eu preciso ser assim, eu não posso ser daquele jeito. Olha, o timo reclama. Nosso sistema imunológico cai e aí as patologias vêm. Por quê? Elas nos vêm porque elas são ruins? Não. Elas vêm para nos acordar. Ó, acorda aí, né? Os nossos seres que estão no nosso corpo, né? Vamos colocar aí, os nossos departamentos do corpo, começam a gritar. Falou, muda aí. Não, você não é máquina. Você não é um robô. Precisa saber se posicionar, posicionar-se. Aí, por isso eu estou falando, é voltando ao primeiro centro de força, chakra base. Quem sou eu? Né? Então, ele pede muito isso para a gente. E aí, quando a gente sente, né, a gente consegue fazer esse processo, consegue gerar essa situação, o nosso peito aquece. E quando o peito aquece, ele diz o seguinte: estou me amando. Sabe? Eu estou conseguindo fazer meu alto amor. Não, não significa narcisismo, tá? Significa que eu me priorizo, eu estou me olhando, eu me amo, porque eu sou o único que estarei comigo do nascimento ao desencarne, sempre. Nós não vamos ter, as pessoas vão com a gente até um certo ponto. Mas em certos momentos, a gente é único. Nós somos sempre único. Sempre devemos olhar para o espelho e parar e perguntar: quem é a pessoa mais importante da minha vida? E olhar para ele, sorrir e falar assim: você mesmo, sabe? É importante. O timo pede isso. Quando nós fazemos isso, o corpo explode de alegria. Ele reverbera força incomensurável. Os nossos chakras o trabalham lindamente. Todos circulam ordenadamente, porque nós estamos tendo consciência de nós mesmos. Estamos tendo pertencimento, sabe? E o nosso quarto centro, ele tem um metal muito legal, que é o mercúrio. Que representa o quarto centro é o mercúrio. É o metal mais maleável que existe. É tão interessante que nós usamos mercúrio, a gente não percebe, mas a gente usa o mercúrio em tantas coisas. Por exemplo, um medidor de temperatura, a gente utiliza o mercúrio. Né? Quantos a gente não utiliza aí para fazer tratamento médico e tudo? Justamente para tratar o quê? O coração, o sangue, a fluidez. É um metal fluídico. Nosso sangue também ele é fluídico. O ar é fluido. O ar é um fluido puro. Ele nos pede para ter fluidez. Nosso organismo nos pede para ter fluidez. Precisamos olhar mais um pouco para a gente. E aí,
eu quero falar um pouquinho com vocês sobre a obesidade. Porque a obesidade é uma coisa que eu entendo bem, eu sei bem o que eu estou falando, porque a obesidade ela pede o desenvolvimento do amor por si mesmo, sabe? Eh, para a leitura corporal, as células gordurosas, elas trabalham principalmente com as pulsões emanadas pelo coração e pelo timo, destinadas à prática de amar-se, sabe? As células gordurosas estimulam o cuidado consigo, o acolhimento e o respeito por si, incentivando satisfação de todos os impulsos de autoatendimento. Você pode ver que nós sempre que você vê que as pessoas que são gordinhas, ou até mesmo quando nós estamos em sofrimento, que é a primeira coisa que a gente gosta de comer? Doce. A gente quer doce, né? Momentos quando tá o tempo gelado e frio, ai, um chocolate quente. Olha o autoacolhimento, né? O chocolate é o nutridor mor do coração, sabe? E um ele é um pecado, sabe? Se existisse pecado, seria isso um pecado. Não comer chocolate, sabe? Nosso coração pede essa substância, né? E hoje nós temos aí uma diversidade de chocolates amargos ao leite, tudo, exatamente para nos ajudar. Apesar de cada um ter uma leitura, mas no contexto geral, ele trabalha no nosso coração. E a gente precisa, né, eu entendo, né, eu, Rômulo, entendo que nós precisamos desenvolver cada vez mais esse amor por si, independente de pessoas obesas ou não. Mas as obesas, principalmente, eles indicam que o auto-amor ficou de lado por um bom tempo. A gente sente, né, quem é casado, fica brincando, né? Fala assim, o cara casou, ganhou barriga. Gasola, engordou, a comida é boa, né? E na verdade não é bem isso não, né? A gente fala essa brincadeira, mas se for parar para a gente analisar com cuidado, quando a gente entra num sistema de relacionamento, junto ou em família, muitas vezes a gente começa a seguir padrões impostos por nós mesmos. Não é pelo parceiro, não é pelo cônjuge, é por nós mesmos. Então a gente começa a deixar a gente de lado para cumprir com o outro. Então faz tudo pensando no outro, faz sempre as coisas legais e vai esquecendo da gente. Vai esquecendo da auto-priorização. Por isso que incha, o corpo engorda, cresce. Para poder o quê? Por que cresce na barriga ali? Porque é o plexo solar gritando. Então ele pede, olha para mim. Então, quanto mais cresce, é para você enxergar a si mesmo. Porque quando a pessoa é magra, você olha para baixo, você vê o chão, beleza. Mas quando você é gordo, não. Você chegar ao chão, você tem que ir para frente assim para olhar. Então, isso é um pedido. É um pedido do corpo para assim, olhe para si, veja-se, perceba-se, ame-se. Tá tudo bem aí? Tem alguma pergunta? Tranquilo. Tudo bem. Tá bom. Para variar, eu falo muito, né? Eu quero saber. Vamos lá. Nesse caso que você falou da obesidade, como é que funciona quando é uma genético, né? Entre aspas, genético. Avô era, pais são, filhos serão, aquela coisa toda. Uma pessoa passa para outra essa falta de amor por si próprio? Como é que funciona? Você deu para entender? Não sei. Sim. As situações quando é de família, que passam de pai para filho, de outro, na verdade, não está no gene isso. Isso está na forma de atuação, de repetição de atuação do outro. Então, o filho repete que o pai faz, que repete que o avô faz, que repete que a mãe faz.
Então fica naquele ciclo vicioso de repetição, de fazer igual o outro. Entende? Repete as mesmas coisas. É o famoso, a gente vê que é o gordinho bacana, né? É o, não, aquele ali não deixa faltar na festa, porque ele é bacana, que gordinho não pode faltar. Porque ele sempre, olha, ele tenta sempre fazer amizade, ele é a pessoa que é mais feliz, o mais alegre. E, no entanto, por quê? Ele, na verdade, muitas vezes está escondendo até mesmo a revolta de si mesmo, da sua atuação. Para que possa mudar a atuação em família, no ciclo familiar, é aonde que a natureza manda aqueles que são chamados ovelhas negras. O ovelha negra na família, ele vem exatamente para quebrar essa atuação, mudar essa forma. Você pode ver que o ovelha negra ele não adoece com as mesmas doenças que os outros adoecem, ele não engorda igual aos outros, ele não tem atuação igual, ele é totalmente diferente. Ele vem exatamente para quebrar esse ciclo vicioso de gerações. Faz sentido para você? Entendi. Faz, total. Eu tenho uma ovelha negra aqui em casa que está revolucionando a família, mudando os pontos de vista. Gente boa. É o universo ajudando a família. E muitas vezes o ovelha negra ele é visto como um ser ruim, negativo. Problemático, né? Isso. É, o problemático. Mas mãe é mãe, né? Oi? Mãe é mãe sabe das coisas. A mãe sabe das coisas. Sabe sim. Então, e o crescimento da célula gordurosa, ela resulta no armazenamento desses impulsos, que, uma vez não satisfeitos, são preservados pelo corpo para que o indivíduo se conscientize da necessidade de estar consigo. Sabe? É nesse sentido que a leitura corporal entende que a obesidade ela é como uma manifestação de carência. Sabe? Ela é uma carência de si, um desejo intenso do indivíduo de atender-se pelo prazer de atender-se. A pessoa não se atende. Ela atende todo mundo, menos ela. Rom, Sim. Uma pergunta a respeito da obesidade também. A gente observa que existem vários tipos de pessoas obesas. Tem pessoas que engordam mais a parte superior, outras só na parte inferior, né? E tem aqueles que engordam o corpo todo. Na leitura corporal, qual que é o porquê disso? Por que tem pessoas que só engordam na parte superior, outras só na parte inferior? Por quê? O corpo humano, se você pegar lá na anatomia, né, você vai ver que o corpo, se eu pegar para esse desenho aqui, um desses aqui, por exemplo, vou pegar esse menor aqui, tá? Deixa eu pegar aqui, você vai entender o que eu estou falando. Tá? O corpo humano ele é dividido, sabe? Ele tem uma parte do corpo que é o lado direito e o lado esquerdo. E ele também tem umas outras subdivisões. Frente, a frente que é o anterior, a posterior, e atrás, que é a anterior do corpo. Certo? Ou ao contrário. E tem aqui também, nós falamos que tem uma cruz, não sei se você conhece a cruz de Malta, que é uma cruz que ela pega aqui, desceu um pouquinho, ela pega aqui, ó. E aqui, ó, na cintura pélvica. São 3 cinturas que a gente conversa. Tem a cintura aqui e tem uma outra aqui, ó, que é da mandíbula, a mandíbula, a escapular e a pélvica. Essa cintura, cada parte desse corpo nosso fala de uma emoção, de um sentimento. O nosso corpo humano, ele é todo dividido em setores, vamos colocar assim. É como se fosse assim, ó, o nosso braço é tipo um bairro, aqui é um outro bairro, aqui é um outro, aqui é o departamento de saúde, aqui é o departamento de inteligência, aqui é um departamento de execuções, execução de um lado, execução do outro, parte de execução da ação, parte geradora, nutridora do ser humano.
Entende? Cada parte do corpo é como se fosse um pedaço de atuação de uma empresa, de um sistema, de uma parte. Então, quando você engorda por todo, significa que você está totalmente afastado de si mesmo. Aquele gordo certinho, bonitinho, é o gordo que está assim, ele está 100% afastado de si mesmo. Mas afastado de acordo com o nível de obesidade. Entende? E tem aqueles que é moderado. Você pode ver que tem 1 metro, eu vi 4 tamanhos aqui. Você vê quanto maior, mais afastado de si mesmo. Menos amor por si ele está tendo. Por isso que a pessoa, muitas vezes, o que ela faz? Nós aqui na Terra, nós pedimos muito, nós precisamos do prazer. Nós vibramos prazer. E aí, quando a pessoa começa a não amar a si mesma, normalmente ela entra numa ansiedade muito grande, começa a não compreender as fomes que tem. Ela esquece que tem a fome de olhar para si mesmo e começa a achar que é a fome no alimento. Então entra na compulsão alimentar. Começa aquele processo de comer exageradamente. Muitas vezes a gente come e nem sente o sabor. Só engole, nem mastiga. Né? E é uma coisa que na própria ciência fala que é completamente errado. Porque a única parte da digestão que é mecânica é na boca. Se você não faz esse processo da boca, da deglutinação, da deglutição, né, aquela mastigação com calma, com presença, permitindo todas as nossas glândulas que estão na nossa boca sentir o alimento, ele vai descer com dificuldade. O nosso corpo já vai entender que tem algo de errado ali, no nosso sistema de prazeres, né? Que a boca é o primeiro prazer, que vai ali, tá ligado diretamente ao nosso segundo centro de força e ligado também ao nosso primeiro centro. Então, quando a pessoa engorda, engordou, você vê que tem pessoas que tem aquela cintura enorme, aquela, né? Aquela perna, aquelas pernas grossas e tudo, e o resto do corpo fininho. Pode ver que é uma pessoa que tem muita dificuldade familiar, ela tem muita dificuldade em executar, ir fazer algo para ela mesma. Tem pessoas que engordam só a parte de cima. Você vê que tem aquela, né, aquele corpão grande, aquele bração, aquele barrigão, que a cabeça e aquelas perninhas fininhas. É aquelas pessoas que trabalham muito, que elas fazem muita coisa para elas vão fazer muita coisa para ela, mas na execução é só para o outro. Ela busca muito para ela, mas para executar, somente para o outro. E aí tem aqueles também, né? O gordinho de barriga, aquela barriga redondinha, só tem a barriga inchada, né? Eles falam aquela barriga eles chamam antigamente, falavam que era barriga de político, barriga do coronel. Essa barriga fala da pessoa que é completamente na leitura corporal, tá? Os olhos da leitura corporal, que as pessoas são completamente medrosas. São pessoas que têm medo de se expor. Então, elas atuam de forma autoritária, mas de autoritarismo não tem nenhuma. São completamente pessoas assim, elas falam alto, mandam, desmandam, tampando o medo que elas têm do outro perceber quem elas são. Deu para entender? Mais ou menos? Deu sim, obrigado. Enquanto você está falando, Rômulo, eu fui visualizando aqui um monte de exemplos da localização da gordura, né? E faz maior sentido mesmo. Faz maior sentido essa divisão aí. Impressionante. Sim. O nosso corpo é muito perfeito. É uma máquina extremamente perfeita. A gente sempre vez que conversa e fala o seguinte: o corpo humano, cada um de nós precisava entender um pouquinho de anatomia e fisiologia. E quando chegasse no médico, por exemplo, estava com dor de cabeça,
Não chegar no médico e falar assim, doutor, eu tô com uma dor de cabeça. Aí ele fala, onde que é? Aqui, ó. É aqui, ó. Sabe? Não. Chegar e falar assim, doutor, eu tô com uma dor aqui no peritônio, sabe? Não, não, tô aqui aqui na minha, aqui na face, aqui na parte da frontal da minha cabeça aqui, que tá tendo uma compressão neural. Explicar, chegar e falar. Doutor, o que tá acontecendo com você? Não, eu tô com uma dor na minha coluna. Vai, que dor que você está sentindo? Ela fala, não, eu tô sentindo uma dor aqui na minha. Aqui, igual aqui, ó, por exemplo. Você pega aqui na coluna lombar lá. Eu tô na minha L4, tá doendo. Sabe? Não chegar e falar assim, eu tô com dor na coluna. Não, eu tô com dor na lombar. Sabe? Essa dor tá localizada. Porque cada pedacinho nosso fala de um pouco da gente. Todo o nosso corpo, cada um. Você vê que eu falei hoje com vocês da T6, que é aqui a coluna, que é a vértebra torácica 6. Ela está ligada diretamente ao coração. Cada vértebra fala uma coisa. Cada uma. Ninguém tem uma dor num local que não for exatamente que o sentimento não vibrou. Rômulo, e voltando um pouquinho do obeso, e o contrário, a pessoa que desenvolve anorexia, né, aquele medo de engordar, e chega até a vomitar para não engordar. Anorexia? É. Anorexia, se eu não estou enganado, agora me deu um branco, mas a anorexia fala muito da pessoa que ela tem medo, ela tem vergonha de si mesma. É quase um processo é quase o mesmo processo, só que bem mais leve, tá? Sim. Do AVC. Nossa. A pessoa, ela perde o prazer do prazer. A pessoa que come, ela não consegue comer, ela não tem mais prazer. Ela não sente prazer consigo mesma. Entendi. Entende? Roberta, alguma coisa? Não, tá tudo certo. Só acompanhando. Então tá bom. Obrigada. Então eu vou dar continuidade. Aí eu estava falando das células gordurosas, né? Então, quanto mais crescem, mais capacitado a pessoa vai estar para substituir as diversas formas de compensação pela atenção e satisfação legítimas do desejo pessoal. Quanto mais a pessoa vai crescendo, mais ela vai percebendo, mais ela vai se tocando, mais ela vai se ativando. Você vê que tem pessoas que chegam a um processo grave de obesidade, né? Aquela obesidade mórbida, essa que está aqui, por exemplo, aqui. E aí você vê que tem, inclusive, que tem um programa que fala aquele quilos mortais. Você vê que a pessoa chegou ao extremo. E aí ela ela chegou num momento de mais não compreender. Quando chega na obesidade mórbida, a pessoa já não consegue perceber mais onde ela está errando. Ela sabe, mas ela não consegue mais assumir sozinha. Por isso é que muitos obesos mórbidos têm um fator externo auxiliando, que é um familiar, é aquele que prepara o alimento, porque o corpo já não permite que ela faça as coisas para ela mesma. Ela tem que precisar. Aí acontece, é aonde que o agente externo, aquele agente externo que chega e fala assim: vou te ajudar, não vou te dar esse tanto de comida. Só que aí vem aquele sentimento, né? Mas a pessoa está sofrendo já, coitada. A gente esquece que quando a gente fala que a pessoa é coitada, automaticamente nós estamos colocando superior a ela. E não é isso. E aí, quando entra naquela atividade, né, por exemplo, lá, aqueles quilos mortais lá do Dr. Nau, quando eles começam a fazer atividade, mudar, fazer aquela dieta lá, muito brusca, e ele sempre fala, começa a atividade, mas a cirurgia bariátrica, ela vai te auxiliar. Mas quem vai fazer a mudança é você.
E ele manda as pessoas sempre para atendimento psicológico, sempre acompanhamento, porque a pessoa precisa voltar para ela. 99% dos obesos mórbidos, eles têm problemas de traumas passados, não resolvidos. Por isso que é importante o acompanhamento psicológico, acompanhamento de alguém especializado para poder ajudá-la nesse processo. E aí, quando ela tem essa ajuda e ela tem ela começa a perceber, a perceber-se aquela energia que está vibrando nela, ela muda, sabe? Ela consegue mudar. Quando o psicólogo consegue dar um toquinho naquele ponto, aquela chavinha que está precisando mudar, e aí a pessoa muda. E aí, à medida que ela vai emagrecendo, ela vai sentindo o prazer nela mesma. Vai tendo a motivação de fazer coisas novas, de fazer a mudança da vida. E assim, ela consegue ter voltar ao tamanho menor. Não quero dizer, tá? Não estou dizendo que a pessoa ter, por exemplo, ser dessa atuação aqui, ó, por exemplo, ser dessa forma aqui, ó, ou até mesmo redondinho igual esse vermelhinho, não quer dizer que a pessoa também está errada. Às vezes ela precisa ficar nessa constituição para que ela atue na sua vida. Ela precisa desse momento. Cada um está tudo certo. Agora, a partir do momento que está incomodando, que ela não está se sentindo bem, que aquilo está dando um processo de uma depressão, de um processo de ansiedade excessiva, de compulsão alimentar, aí é o momento de que atuar. É onde tem que correr a pedir ajuda. Porque ela está percebendo muita coisa, mas não está sabendo como sair daquele ciclo. Entrou num ciclo vicioso, sabe? É como já escorrendo atrás do mesmo rabo. E não para. E aí ela fica naquela, sabe? Seja da forma global ou localizada, distribuídas de forma harmônica ou desequilibrada, as células gordurosas se ampliam com a única intenção. Só tem uma intenção: promover o amor por si e a liberdade para o autoatendimento. Gente, é muito legal isso. Eu falo por mim, né? Eu sei que eu estou falando. A gente começa a se olhar, começa a se amar. Fala assim, não, tá bom, agradeço, mas pode devolver para o universo, né? O que você me prestou. Como fácil? O corpo agradece muito. Não é fácil. Não é fácil. Mas é possível, né? E aí nós temos vários auxílios. Trabalhar com o timo, podemos trabalhar com o coração. Nosso coração pede bombeamento, ele pede movimento, é onde que tem atividades cardiovasculares, caminhada, atividade em uma academia, ciclismo, que é uma maravilha para nosso alinhamento de eixo. E aí vai. Vários processos que o nosso corpo busca isso. E todo esse processo de academia, ciclismo, caminhada, natação, é tudo desenvolvendo o amor por si. Porque isso, ele está voltando, está fazendo uma coisa que é para você, exclusivamente para você, não é para outra pessoa. Entende como que o processo funciona? Agora, você vê que tem pessoas que vão para a academia e que não emagrecem. Por que será? Elas ficam lá anos e anos e continuam a mesma coisa. Dá uma olhada se ela está fazendo academia para ela ou se está fazendo por outro. Ou você está indo lá apenas para demonstrar que está na academia, para tirar selfies. Ó, gente, ó. Eu da academia, ó. Mas fazendo mesmo que é bom nada. Entende? O nosso corpo é muito sábio. Ele é muito sábio. Perguntas? Conversas? Complementos? No caso
igual, por exemplo, da compulsão alimentar, né? Ela também seria uma falta de amor próprio dessa. O que ela estaria ligada à obesidade ou não? Ou a compulsão alimentar, ela não tem ligação com essa falta de amor? A compulsão alimentar tem sim. Ela tá pedindo a gente, ela pede a gente para parar e olhar onde que nós estamos utilizando nossos prazeres. O que é o prazer da vida? Sabe? E principalmente a ansiedade. Muitas vezes nós estamos num excesso de pensação absurda, sabe? Aí é onde nossa vesícula está gritando e a pessoa não está percebendo. Pessoas que têm compulsão alimentar, normalmente ela vem junto com dores lombares, ela vem com dores de cabeça, ela tem junto nisso, ela tem muitas vezes também excesso de nervosismo. Porque tudo está ligado ao movimento do prazer. Pessoas que têm problema de compulsão alimentar precisam muito trabalhar com o rebolado, com o molejo, sabe? Trabalhar a cintura pélvica. Isso ajuda muito a pessoa que está no processo de compulsão alimentar. Faz sentido para você? Não. Não, é assim, tem épocas que eu tenho um pouco de compulsão, né? Aí eu como. Mas aí tem épocas que não. Que aí eu já fico mais tranquila, sabe? Assim, mas principalmente doce, amendoim, essas coisas. Aí eu, né, vou colocando na boca e. Verifique se você não está tendo uma vida muito prática. Nos momentos que Uhum, você tem esse momento de compulsão, você está vivendo muito movimentos quadrados, fazendo as coisas, tem que fazer do modo prático, no modo automático, sim. esquecendo o amor por si. Uhum. Vou observar, sim. Mas faz bem sentido, sim. É interessante a gente através desses estudos, a gente vai observando como que cada emoção da gente mexe com a gente, né? E igual você fala a respeito do amor próprio, a respeito da gente se colocar em primeiro lugar, né, que o corpo pede isso, né? O corpo te dá sinais quando você não está se colocando em primeiro lugar, né? Mas quando você me fala isso, eu me lembro sempre eu acho também da educação. Olha, não pode fazer isso porque o vizinho vai falar, olha, você tem que ser mais educado com as visitas. Ou seja, desde pequeno eles ensinam para a gente a colocar os outros em primeiro lugar, né? E aí a gente tem que fazer, então, uma nova reeducação mental para que a gente consiga, então, se melhorar, né? Então, é um processo bem delicado, bem complicado, mas é necessário, né? Então, A gente sempre a gente é educado a sempre falar no eles, nós. A gente sempre esquece o singular eu, né? Eu quero, eu vou, eu não quero, eu posso, eu não posso, né? E tá tudo certo, tá tudo certo. Cada momento da vida, a gente precisa de uma certa dose. É legal porque essa forma de olhar para si, isso é falado há muito tempo. Isso é de muito tempo. O Sócrates falava disso, sabe? Sócrates já falava para a gente olhar para si mesmo, sabe? Ele falava ali, gritava com a gente, vocês precisam perceber, a gente tem que se perceber. Não lembro agora exatamente as palavras dele, mas ele falava isso, que a gente, o ser humano tem que entender que ele é um indivíduo no meio do coletivo, e não um coletivo no meio do indivíduo. Entende? Essa deturbação de primeiro os outros, depois eu, isso é uma coisa grave. Um exemplo besta é o bolo de aniversário.
Quem é o primeiro pedaço? Para quem vai ser a pessoa mais importante da sua vida? Quem que é a pessoa mais importante da sua vida? Pô, sou eu. Vou O meu comer. primeiro pedaço é meu. O bolo é meu. Eu tô dando o meu primeiro pedaço pros outros. Entende? Sim. Ah, é mãe, é o pai. Tá, ok, parabéns, que bom, Deus abençoe. Temos que honrar sempre. Mas primeiro eu. Primeiro eu. Isso não é egoísmo, isso não é narcisismo, isso é respeito a si mesmo. Se nós pegarmos, eu vou voltar, uma coisa que eu já falei, acho que algumas vezes aqui, lá nos mandamentos lá do nosso mestre Jesus. Ele falou, perguntaram para ele, mestre, qual é o maior mandamento da lei? Ele falou lá, pegou e falou, amar a Deus sobre todas as coisas, todo o teu coração, toda a tua alma. E depois falou, e tem um segundo semelhante a este, amar o teu próximo como a si mesmo. E a gente pega isso, inverte isso. Ama a si mesmo, você ama o seu próximo, para você conseguir amar a Deus com todo o seu coração, toda a sua alma. Não tem como amar a Deus se não amar a si mesmo. Deus está dentro da gente. Deus não está lá, Deus está aqui. Ele está conosco 24 horas. Nós somos a centelha divina. Se nós somos a centelha dele, nós somos deuses. Sabe? Entendendo que Deus está dentro da gente o tempo todo. Então nós temos que amar nós mesmos primeiro. São trilhões de seres que estão aqui dentro. É muita bactéria, é muito fungo, é muito vírus para tomar conta. Mas a gente bebe bactéria. Olha quando a gente toma Yakult, o que Yakult é? Bactéria boazinha. É. Bactéria do bem. Ô, Rômulo, a Roberta perguntou sobre a compulsão alimentar, né? E o Fabrício falou sobre a anorexia. E quando a pessoa perde, por exemplo, na compulsão você engole, né? No outro caso, você rejeita. Então, de qualquer forma, a causa seria a mesma, o prazer. Sim, a questão do prazer. Também. Mas aí também, pelo mesmo que eu entendi, mas você falando, gera também na situação do que a gente ouve pelo que a gente recebe do externo. Porque o ato de engolir também fala muito do nosso envolvimento com o outro. Nosso coração, nosso estômago, eles têm memória, eles têm sinapses cerebrais. Eles têm neurônios ali vibrando. Então, eles entendem tudo que acontece. Quando cai o alimento no organismo, no estômago, e aquilo ali, ele entende o que está acontecendo. E aquilo é levado para o nosso cérebro, que vai para o nosso coração leva para o cérebro, e aí a resposta é dada. Eu fiquei Entende? pensando o seguinte, ó, uma coisa é a compulsão, né? A outra rejeita o alimento. E quando a pessoa perde a vontade de comer? Muitas vezes perde o prazer de comer, perde, sabe como? Uhum. Eu conheço casos de pessoa que não quer comer porque não é porque não tem fome, não sabe? Perdeu o interesse de comer. Quando a pessoa perde o prazer da comida, ela muitas vezes está dizendo que ela perdeu o prazer da vida. Tá. Ela tá vivendo num momento de cumprir, como é que se diz? Apenas fazer por fazer, cumprir por cumprir. Uhum. Sabe? A pessoa está ali para apenas, por exemplo, o sexo é apenas para cumprir papéis, o alimento é apenas para cumprir papéis, estar com a família apenas para cumprir papéis, sabe? É apenas uma fachada. É uma pessoa que está vivendo um personagem.
É onde é uma pessoa que ela precisa muitos trabalhos com água, sabe? Mulher seria interessante, talvez um trabalho de pompoarismo, Uhum. talvez uma barra de axis, auxiliaria esse desbloqueio, fazer trabalhos com a língua. Então, essa pessoa vai voltar a ter o prazer e olhar para ela onde foi que parou o processo. O que bloqueou? Qual trauma que ocorreu para gerar aquilo? Tá? Isso acontece muito com pessoas que são violentadas. Pessoas violentadas, elas perdem o prazer da comida, perdem o prazer de tudo. Porque elas se ficam naquele módulo de raiva, de contenção. Chega um momento que aquilo fica de um tamanho tão grande, assim como a compulsão alimentar. Chega um momento que ela não consegue mais parar. Eu comentei na última, quando conversamos, sobre o copo. Se você pegar um copo e segurar ele aqui, é tranquilo. Mas se com ele o dia todo, o braço vai travar, vai dar problema, pode dar até gangrena. O que acontece? Vai ficar um peso absurdo. O peso continua o mesmo, mas para o nosso corpo não. Assim também os sentimentos. Se você pegar, processar e mandar logo, beleza, ok. Agora, vai guardando, vai segurando aquilo. Vai chegar uma hora que você não vai dar conta. Entende? Tem pessoas que têm problemas assim, você chega para ela e pergunta para ela, ela nem lembra o que foi. Ó, Aí você tem que fazer um trabalho, todo um processo com calma, com ela, fazer ativações neurais para ela poder perceber o que está acontecendo com ela. entendi. Nossa, complexo, né? Pelo Bem simples fato de não complexo. querer comer. Você vê, é. É interessante a gente saber as coisas para a gente poder entender também o outro, né? A gente, sim, né? Mas a gente aprender a visualizar as pessoas de uma forma diferente, né? Quando a gente Sim. começa a compreender como é o funcionamento do nosso corpo, né? A gente vai entender o porquê das pessoas serem como são, né? É, porque a gente entende que nada é à toa, né? Ninguém Isso. conhece o que está entre quatro paredes. Uhum. O que cada um está passando. Muitas vezes você fala assim, mas essa pessoa, ela tá ridícula, ela tá aí fazendo essas palhaçadas, e a pessoa tá sofrendo sozinha, calada. Sim. Parei, viu, gente? Vocês podem falar, viu? Que eu vou ficar caladinho agora. Ó. Rosa tá caladinha, quer falar, Rosa? Tá. Vou fechar. Então eu vou para ir finalizando. Vamos ter atenção com o nosso coração. Vamos ter atenção nos afetos, na afetividade, no que a gente está sentindo. Não vamos deixar o coração sofrer, não precisa não. Não precisa ficar, sabe, guardando coisas, segurando para para a gente ter essas diversas situações que a gente tem que é falado, que tomar remédio o resto da vida, tipo hipertensão, sabe? Vamos fazer isso não. Vamos viver a vida leve. Vamos usar o eu, sabe, de primeira pessoa. Vamos fazer isso. Vai ser muito, muito para a humanidade. Porque quer mudar a humanidade? Mude a si mesmo. Comece por você. E assim, todos vão ganhar com isso. E aí eu vou ler aqui um textinho que saiu para nós, chama Valorize-se. Já parou para pensar sobre o quanto a vida se dedicou
sobre o número de ações, somas e combinações anímicas que foram desenvolvidas e sobre o volume de conjuntos de virtudes e de intentos informativos que lhe foram ofertados para que você se criasse? E já parou para sentir o quanto a sua presença é festejada e contemplada pela existência? Se não, faça isso agora. E uma vivência que possibilita o alinhamento à verdade de que você aqui está porque escolheu estar e que, no mínimo, libera o seu sorriso. E para nossos girassóis brancos, e que o Mestre Jesus possa estar presente em nossas vidas a cada momento, a cada coração, sublimando as luzes universais em cada pedacinho de nosso corpo, em cada pedacinho de nossos corpos. Que possamos compreender e identificar cada sinal que chega até nós. Muito obrigado e tenham uma ótima noite a todos. Nós agradecemos, Romulo. Obrigado. Obrigado, Romulo. Obrigado, gente. Até segunda, então. Até. Alô,